Amados, eu gosto muito de história, de estudar a história, porque quando você conhece a história de algo, você consegue entender melhor aquilo e explicar o propósito pelo qual aquilo existe. Isso se aplica tanto a coisas, quanto a fatos, quanto a pessoas. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado aí. Se é uma pessoa muito íntima sua, você conhece a história de vida dela. Sim ou não? Então você defende, você entende. Quando você conhece mais a história da vida de alguém, você é mais compreensivo com ela. Porque às vezes você sabe que ela é daquele jeito porque aconteceu alguma coisa que Deus precisa tratar ainda, que Deus já tratou, mas que ficou sequelas, enfim. A história define o agora, o que está acontecendo. E eu quero nessa noite, nessa primeira noite que a gente vai seguir 3 dias ministrando, falar só um pouquinho sobre a história do clamor por Itapetinga. Eu sei que muita gente que está aqui não estava há 7 anos atrás, talvez 90% de vocês. Mas eu vim para a Bahia em 2006, estava morando em São Paulo, e o Espírito Santo me mandou vir para a Bahia. Em 2006 nós viemos fazer treinamentos de intercessão na Bahia, treinar igrejas. Eu faço parte de uma rede internacional de intercessão que tem sua sede no Brasil, que é o Ministério Reina, que é liderado pela professora Cida Nicolau. E nós caminhamos juntos há 15 anos. E eu vim como coordenador dessa rede de intercessão para a Bahia. Antes de vir para a Bahia, eu tinha tido uma experiência muito forte com a intercessão no bairro que eu morava, no local em que eu tinha nossa igreja local lá em São Paulo. Nós estávamos no bairro mais perigoso da Zona Leste de São Paulo, e em 5 anos que eu estava lá trabalhando com intercessão, Deus mudou a história do bairro naquela ocasião. Nós vimos acontecer um operário de Deus tão violento contra as trevas, que um bairro que morria em média 30, 40 pessoas por mês, como resultado do tráfico de droga e da influência maligna, nós chegamos a ficar 11 meses sem nenhum homicídio. O bairro não tinha estrutura nenhuma de casas, de nada, e hoje o bairro é um bairro totalmente reformado, é uma outra história, tudo como resultado da oração. Então eu presenciei, eu sempre digo que ali foi o meu seminário prático de intercessão. Ali eu fui ameaçado de morte, ali eu tive revólver na cara, ali eu tomei tapa, ali eu passei as maiores lutas que o Ministério de Batalha Espiritual me ensinou a enfrentar. Fui ameaçado de morte mais de 10 vezes pelos bandidos, e alguns deles foram dentro da igreja de matar, mas quando você está debaixo da proteção de Deus, ninguém te toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Então nós vivemos experiências ali que até hoje, quando nós voltamos àquele lugar, tem consequências. E quando eu vim para a Bahia, eu entendi que Deus tinha uma missão, um propósito, não mais a nível de bairro. Deus me fez crescer antes de vir para a Bahia a nível de nação e treinar equipes de vários países que participaram pela nossa rede, pelos nossos seminários. E quando eu vim para a Bahia, o meu primeiro treinamento de intercessão que eu fiz foi na Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista, com o apóstolo Edilson. Ele estava idealizando iniciar o projeto Redenção, que alguns de vocês conhecem. E ele precisava de alguém para treinar os intercessores. Nós fizemos todo o treinamento dos intercessores, toda a primeira etapa do projeto Redenção, e ajudamos a fornecer alguns entendimentos sobre essa guerra a nível de cidade, que é um outro nível. Existe um nível pessoal de guerra, existe um nível familiar, existe um nível de igreja, existe um nível de bairro, existe um nível de cidade. Cada guerra tem um nível, cada nível exige um nível de consagração e dedicação ao Senhor. E nós então fizemos toda aquela participação, e eu iniciei um projeto de viajar pelas cidades conhecendo as ordens de pastores. Então eu ia até os pastores para conversar com eles, para explicar a importância, não era nem da igreja estar orando junto, a importância dos pastores estarem orando juntos. Porque o maior inimigo da conquista de uma cidade não é o diabo. O maior inimigo da conquista de uma cidade é a falta de unidade da liderança da igreja. É a falta de unidade da igreja. Porque quando a igreja está unida, o nosso testemunho já evangeliza. Jesus disse:
e todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não vai saber pela roupa que você veste, não vai saber pelo cabelo que você tem, vai saber pelo testemunho de amor que você tem para com as pessoas que você caminha no chamado Evangelho. Então o Espírito Santo colocou no meu coração uma semente onde eu deveria ministrar para pastores, mostrando para eles, porque foi assim que aconteceu em todos os lugares. Eu estudo história de avivamento. Se você é um estudioso da história da igreja, você vai entender o que eu estou falando. E se você for estudar história de avivamento, história de onde houve transformação, em todos os lugares, não aconteceu sem antes os pastores se juntarem e se unirem. Ainda que a gente não tenha a totalidade dos pastores, mas nós precisamos ter pelo menos uma parte deles que acredita nisso. Por quê? Porque a chave da cidade, muitas vezes a gente entrega na mão dos prefeitos. Eu me lembro que eu fui fazer um projeto desse em uma cidade e tem aquele cerimonial. No dia da Bíblia, pega a chave da cidade e entrega na mão do prefeito. Não é assim que faz? Não, perdão. O prefeito, como é que faz mesmo? O prefeito entrega a chave, a igreja entrega a chave da cidade na mão do prefeito, não é assim? É assim? O prefeito entrega. É porque eu estou tentando lembrar aqui a besteira que eu fiz na cidade que eu fui. Não é besteira não, foi uma loucura mesmo profética, né? Mas é isso, agora eu lembrei. Geralmente o prefeito entrega a chave da cidade na mão da igreja. O prefeito vai lá, eu quero entregar a chave da cidade na mão da igreja. Está errado. Não é o prefeito que tem que entregar a chave da cidade na mão da igreja, não. O prefeito fica no máximo 8 anos. Quem tem autoridade na cidade é a igreja. É a igreja que tem que entregar a chave na mão do prefeito. Assim, olha, você tem a nossa cobertura de oração para estar aqui sendo prefeito. Porque se você não tiver, Deus te tira antes mesmo dos 4 anos acabar. Porque quem estabelece, quem remove é aquele que está sentado no trono de glória, todo-poderoso. Mas nós não entendemos a autoridade que temos. E um dos primeiros entendimentos que eu tentei passar para os pastores, que eu tento passar até hoje, eu vou estar indo dia 9 de outubro para a República do Congo, falar para 10 mil pastores. Uma reunião só para pastores. Falar de um outro assunto, não é esse assunto de intercessão. Lá nós vamos fazer um treinamento sobre sexualidade restaurada por Deus, que é um seminário que nós temos, que fala sobre como cuidar de pessoas com problemas na área de sexualidade, principalmente na área da homossexualidade, que é uma área que nós trabalhamos há 15 anos, restaurando. Então nós vamos para lá falar sobre isso. Mas sempre que eu me reúno com pastores, eu fico muito feliz. Eu prefiro ministrar para 3 pastores do que ministrar para a igreja toda. Porque os pastores, eles são influenciadores. Se você consegue mudar a mente de um líder, você consegue ganhar o coração da comunidade. Aleluia! Os missionários entendiam isso quando eles iam para as tribos. Eles sabiam que não podia começar evangelizando os índios. Eles tinham que ganhar o cacique. Porque se eles ganhassem o cacique, o trabalho ficava muito mais fácil. Porque, na verdade, o grande impedimento da unidade da igreja não é nem a igreja. Se você for fazer um evento na praça e você convidar a igreja vai. Agora, alguns pastores não vão. Alguns dizem, eu não vou porque eu estou na frente. Eu não vou porque minha igreja não vai ter oportunidade. Justamente por quê? Porque nós perdemos a visão de reino e abraçamos uma visão de império. Então, eu construo o meu próprio império. E o reino de Deus fica aí. Não, nós somos chamados para edificar o reino de Deus, amém? Mateus 4, 23 é o versículo que nós vamos ler de início. Depois eu quero ler outros versículos com os irmãos, mas eu quero ler de início Mateus 4, 23, que diz assim. Mateus 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Amém? Amém. Que evangelho Jesus pregava? Qual era o evangelho que Jesus pregava? Do reino. O evangelho do reino. Nós temos ouvido muitos evangelhos nos nossos dias. Eu viajo em vários lugares do Brasil, do mundo, e tenho conhecimento com muitos pastores e nações, e nós temos ouvido muitos evangelhos. Mas em poucos lugares nós temos ouvido de verdade o evangelho do reino. Primeiro porque o evangelho do reino traz o ensinamento do reino. E o ensinamento do reino é que nesse reino só tem um rei, o nome dele é Jesus. Qualquer um outro é filho, não mais que isso.
E esse evangelho do reino que Jesus pregava nos trazia justamente a ideia de que Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus não é autor de nenhuma religião. Jesus nunca falou de religião. Jesus, pelo contrário, confrontou os religiosos. A religião para Jesus era algo que ele sentia repúdio. Você vai ver Jesus sentando para comer com ladrão. Você vai ver Jesus sentando para comer com prostituta. Você vai ver Jesus sentando para comer com gente que não vale nada. Gente que eu e você não deixaria entrar nem na nossa casa. Jesus comia com ele, mas Jesus não comia com religioso. A única vez que ele foi comer na casa de um religioso, eu tenho certeza que ele foi de propósito, que ele sabia que aquela mulher ia entrar lá. E o religioso, como todo bom religioso, não recebeu Jesus da forma correta, porque ele estava analisando Jesus. Todo religioso é assim. Antes de te conhecer, ele te analisa, te julga segundo o conceito dele, e depois ele resolve se te trata bem ou se te trata mal. É mais ou menos assim. Você senta no ônibus do lado de uma pessoa, você não sabe que ela é crente, nem ela sabe que você é crente. Aí de repente você ali abre a Bíblia, ele vê que você é crente, ele também é crente, e diz: rapaz, irmão, rapaz. Aí você: rapaz, é quase inevitável. A tentação é muito grande de fazer aquela pergunta terrível. Aquela pergunta, não vou falar maligna para não ofender. Aquela pergunta traz a síndrome da religiosidade. Qual é a pergunta? De que igreja você é, irmão? A minha resposta é da mesma da sua, que eu respondo quando me perguntam. Ah, o irmão é da Assembleia? Não, eu não sou da Assembleia. Eu sou da Assembleia, não. A Assembleia é o nome da denominação que você congrega. Você é da Igreja de Cristo. Cristo só tem uma igreja, ele não tem duas. Ele só tem uma igreja. Não tem mais. Mas é quase inevitável. A pergunta é: olha, que igreja você é? Dependendo da resposta que ele lhe dá, você já tem um perfil na sua mente moldado de como vai tratar ele. Se ele for batista, ele é assim. Se ele for assembleano, ele é assim. Se ele for assim, ele é assim. E isso é resultado da religiosidade nas nossas mentes. Com pastores muda. Com pastores não é assim não. O pastor conhece o outro. A primeira pergunta é: quantas pessoas tem na tua igreja? Verdade? Dependendo do número que você fala, ele sabe se ele lhe convida ou não para pregar na igreja dele. Se você diz: não, minha igreja é uma igreja de 100 pessoas, 50 pessoas. Ixi, esse pastor não tem unção, não. Não é assim? Eu já pastorei a igreja de 2.000 pessoas, já pastorei a igreja de 1.000 pessoas, já pastorei a igreja de 10 pessoas. Não é a quantidade de pessoas que define a profundidade do seu ministério. Não é. Não é a quantidade de pessoas que define a profundidade do seu ministério. O que define a profundidade do seu ministério é o seu andar com Deus. Se você anda com Deus, você pode ter 10 pessoas. E essas 10, depois que você partiu, depois que você for para outro lugar, vão trazer multidões. Jesus tinha um ministério muito expansivo, mas ele só escolheu 12 homens. E num dia que ele pregou um sermão duro, que já vazou mais ou menos 20.000 pessoas, ele tinha 5.000 homens, fora mulheres. Se os homens lá fossem igual o pastor Santos, que tem 5 filhos, já era 25.000 pessoas, por baixo. Né? Então, vazou mais de 20.000 pessoas. Imagine aí um pastor que perde num dia mais de 20.000 pessoas. Jesus. Pastor Jesus. Pastor Jesus perdeu num dia mais de 20.000 pessoas. Mas não mudou a mensagem, não. A mensagem do reino continuou sendo pregada. Ainda ficou 12, que ele escolheu, passou a noite inteira orando. Vira para os 12 e depois diz assim: glória a Deus, ainda bem que vocês ficaram, né? Vira para os 12 sim, vocês também. Quero aproveitar que já está todo mundo indo embora aí. E também não? E Pedro, pelo Espírito Santo: para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então o evangelho do reino, ele é um desafio, mas os pastores assim, geralmente conhecem, perguntam: quantas pessoas tem na sua igreja? Você já pregou aonde? Você não pregou? E por aí vai. Esse dia eu dei risada porque me convidaram para pregar em uma cidade, na Marcha para Jesus. E aí o irmão que me chamou falou no WhatsApp: senhor pastor, o senhor poderia mandar o seu currículo? Aí eu respondi para ele assim: você está brincando, né? Ele disse: não, é porque como o senhor vai falar na reunião de pastores, eu queria saber quem é o senhor. Eu falei: varão, eu não vou mandar nada não. Se vocês quiserem cancelar, pode cancelar. Ele disse: não pastor, é só para dar uma justificativa. Eu falei: não, ele quer saber o quê?
Ah, quer saber onde o senhor se formou, onde o senhor estudou? Aí eu falei, irmão, eu não quero falar sobre isso não. Porque um dos caras que tinha um currículo mais poderoso que eu conheci se chamava Paulo. Ele se considerou aquilo tudo bosta, por amor a Cristo. Considero tudo como perda. Estudar é bom, estudei. Tenho escolas, sou dono de escolas de ensino. Mas o que vale é o poder de Deus na sua vida. É o caráter de Cristo na sua vida. É o poder do reino de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não é brigar, não é levantar placas denominacionais. E o Espírito Santo nos deu uma direção naquela ocasião, isso há 7 anos atrás. Logo depois nós viemos aqui para Itapetinga, a Silvana já caminhava conosco, numa aliança de paternidade. Então nós trouxemos o projeto para a cidade de Itapetinga. E um dos grandes desafios de nós orarmos pela mudança da cidade é que a oração ela tem um aspecto muito interessante. Muita gente não persevera em oração porque os resultados da oração não são imediatos. E isso é de prática. Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola do juiz iníquo e da viúva que importunou o juiz. E aquela parábola começa dizendo assim: contou-lhes o Senhor uma parábola sobre o dever de orar sempre. De orar quanto? Sempre. E nunca desfalecer. Só que nós temos um problema, principalmente a nossa geração. A nossa geração é uma geração que não gosta de orar. Você quer ver? Pastor, marque culto de oração, para você ver quantas pessoas aparecem. A minoria aparece, mas se você perguntar: quem quer vitória na família? Eu quero. Quem quer criançada da porta de emprego? Eu quero. E não quer orar? Então, antes de Deus mudar a história da cidade, Deus tem que mudar a história da igreja. Deus não pode mudar a história da igreja sem antes mudar a história da cidade, sem antes mudar a história da igreja. Você pergunta hoje, por exemplo, eu faço treinamentos de oração, estava fazendo tem 2 dias estava fazendo Luz das Almas, e você faz uma pergunta nas igrejas que você chega: quem aqui ora pelo menos 1 hora por dia? E aí 90% das pessoas dizem que não, que não oram nem 1 hora por dia. E a resposta é igual em todo mundo. Por que você não ora nem 1 hora por dia? As pessoas respondem: porque eu não tenho tempo. Isso é mentira. Isso é uma mentira que o diabo inventou para que o crente viva na zona da mornidão. Porque quando o crente é morno, o diabo não precisa ter trabalho com ele. Quando o crente é morno, o próprio Deus vomita ele. Então aí é presa fácil. Mas às vezes as pessoas que dizem assim: eu não tenho tempo, ficam mais de 1 hora no WhatsApp, ficam mais de 1 hora no Facebook, ficam mais de 1 hora na televisão, ficam mais de 1 hora agora caçando Pokémon, né? Ficam mais de 1 hora fazendo coisas que não produzem intimidade com Deus. As mesmas pessoas que dizem que não tem tempo, elas têm tempo para fazer 2 horas de academia, ela tem tempo para fazer várias coisas. Não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo que você tem que priorizar a sua vida de oração. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. O que é prioridade? Aquilo que vem primeiro. Mas aí, sendo bem sincero com vocês, os clamores são importantes, mas as orações que a gente faz no dia a dia, elas são clamores constantes. Elas são clamores constantes. Eu comecei um projeto de oração tem uns 10 dias com meus discípulos. Se vocês quiserem, pastores, eu passo para vocês. É um projeto muito bom. É uma revelação que Deus me deu sobre orar a cada 3 horas. Se você for olhar na Bíblia, você vai descobrir que grandes revelações aconteceram nesses períodos de 3 horas de oração. Então Deus me deu um cronograma, eu posso enviar para os pastores depois, se os pastores quiserem, para você orar a cada 3 horas. Não precisa orar 2 horas, 1 hora não. Se você orar 10 minutos a cada 3 horas, você vai orar 1 hora e 20 todo dia. Por quê? Os judeus eles dividem o dia em 8 períodos de 3 horas. 8 vezes 3? 24. Eles dividem no período de 8 vezes 3. O dia para os judeus não começa à meia-noite, como para a gente. Começa às 6 da manhã. Então, como é que funciona o nosso calendário de oração? Meu relógio apitou aqui porque está na hora de orar. 9 horas eu quero orar com vocês. Depois eu explico. Amém? Vamos orar?
Pai, obrigado. Eu quero orar pela prosperidade financeira do teu povo. Quero declarar que as finanças do teu povo sejam desatadas, que eles saiam do nível da provisão e eles entrem no nível da prosperidade, aonde eles tenham para dar e aonde eles tenham para semear na vida das pessoas. Eu abençoo eles, te dou graças, porque eu sei que tu és o Deus dono do ouro e da prata e tudo está em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Depois, quando eu terminar, eu oro mais um pouco, porque eu quero continuar a mensagem. Mas como é que funciona? Às 3 horas da manhã, 6 horas da manhã começa. Ah, pastor, não acorda esse horário. Nem eu, porque eu durmo às 3. Mas nesse horário eu acordo para orar. 6 horas da manhã, o que é que a gente faz? Oração de agradecimento. Agradecendo a Deus pelo dia, por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele é, pela bondade dEle. Agradecer. A gratidão gera ressurreição, multiplicação e restituição. Amém? Não vou citar todos os textos que falam disso, porque não dá tempo. Mas está lá no meu esboço. 9 horas da manhã, 3 horas depois, a hora do Pentecoste. Foi nessa hora que o Espírito Santo chegou, 9 horas da manhã. Você ora então para que Deus encha você do Espírito Santo. Porque o crente tem que andar cheio do Espírito Santo. Diga para os irmãos, não dá para andar na reserva não, nem na vazio. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o diabo não tem medo de você porque você é crente. O diabo tem medo de você quando você está cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio de fogo. Amém? Meio-dia nós oramos fazendo batalha espiritual pela família, pelo ministério, pelas pessoas que a gente acompanha e repreendemos um demônio que a Bíblia diz que assola nesse horário, que é a mortandade que assola ao meio-dia. Então repreendemos todo espírito de morte, tudo aquilo que o diabo tenta trazer nesse horário. Às 3 horas da tarde, outro horário de oração, nós oramos então e nesse horário, 3 horas da tarde, na hora 9, foi a hora que Jesus morreu para nos dar a vitória. Ele expirou a hora 9. E quando deu a hora 9, ele disse: Pai, está consumado. A morte dele garantiu a nossa vitória. A sua ressurreição consolidou isso. Amém? A hora 9 foi quando Cornélio estava orando e o anjo apareceu para ele. A hora 9 foi quando Pedro e João subiam ao templo. Então nessa hora nós oramos para que Deus libere sobre nós uma unção para milagres. E tomamos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz através de sua morte. Amém? 6 horas da tarde, a hora da viração do dia, era a hora que Adão se encontrava com Deus. Então nessa horário nós oramos por intimidade, oramos por mais da presença. 9 horas que acabamos de orar, nós oramos pela vida financeira nossa e dos nossos discípulos. Meia-noite, Paulo e Silas estavam no calabouço, vocês conhecem a história, e eles então clamaram e Deus quebrou as cadeias. Então nós oramos para que tudo aquilo que está travado na nossa vida, tudo aquilo que parece não romper, venha romper em nome de Jesus. Aleluia! 3 horas da manhã, o horário mais desafiador de todos. É o horário do sono alfa, é a hora que você está mergulhado no sono. Aí o relógio se fecha, você não vou orar, mas vale a pena. Então nós oramos às 3 horas da manhã, por quê? Pedindo o quê? Buscando revelação da palavra. Senhor, me dê espírito de sabedoria e revelação para conhecer a tua palavra. E aí então, fecha-se o ciclo. Se você orar 10 minutos, a cada período você vai orar 1 hora e 20, em média. Se você orar 15, você vai orar quase 2 horas. E aí você então, por que a gente não consegue orar muito? Porque a gente não começa orando pouco. A gente participa do seminário de oração e começa a orar todo dia 1 hora. Não tem prática, não vai conseguir. É mais ou menos assim, é como se eu fosse para a academia com um cara que malha todo dia. E eu chegasse lá na academia e o cara está malhando todo dia e consegue levantar 150 quilos. E eu estou sem malhar, disse, não, eu vou também entrar nessa aí. Não vai dar certo, eu vou me machucar. Então, se você quiser, Jesus falou para isso, Jesus ensinou esse segredo para Marta. Quando ele disse para Marta, você anda preocupada e ansiosa com todas as coisas, no entanto, pouco é necessário. Repita para o seu irmão, pouco é necessário. Pouco é necessário. Diga assim, quer orar muito? Começa orando pouco. Pouco é necessário, é a mesma só coisa. Maria escolheu a boa parte, então é de pouquinho em pouquinho, né? É igual comer. Quem está tentando emagrecer sabe disso. Que o segredo não é parar de comer. Sim, eu até brinquei com os discípulos que eu tenho tão gordinho, porque assim, você dá para associar esse projeto de oração até a sua dieta. Porque o correto pelos nutricionistas, e se tem algum nutricionista aqui, é você comer a cada 3 horas. Tira só o período da madrugada, porque aí não vai valer a pena. Amém? Mas essa programação de oração nós estamos fazendo. Por que eu estou falando isso sobre oração, queridos? Porque às vezes a gente fala assim, ó, vamos fazer o clamor, vamos para o projeto, coisa e tal. Mas a ideia do clamor não é só juntar os crentes. A ideia do clamor é que nós saímos daqui com motivos para orar.
Nós vamos sair daqui, nós pastores principalmente, com motivos para orar. Não é para a gente vir aqui cantar, né? Não é para a gente vir aqui mostrar o quanto a gente prega bem, nada disso. A ideia do clamor é nós chegarmos aqui e dizer, irmãos, esse mês o índice de mortandade na nossa cidade foi de tanto para tanto. Esse mês abriu aqui na cidade uma boate. Esse mês, irmãos, o tráfico de drogas, esse é o papel do clamor. Não é só um ato de oração. Os pastores fazerem um levantamento e dizer assim, então nós vamos passar de hoje até o próximo mês orando para que nós venhamos repreender todo espírito de morte, para que os jovens da nossa cidade não sejam consumidos pelas drogas. Então a ideia do clamor, desde o início, quando nós passamos, não era somente de juntar as igrejas. Juntar as igrejas é importante, faz parte. Mas se nós juntarmos, e só nos juntarmos para a gente cantar, para a gente ir na igreja do outro, é melhor nos juntar. Ajuntamento sem propósito é só ajuntamento. Agora, quando o ajuntamento tem um propósito, quando nós saímos daqui dizendo assim, meu Deus, eu não posso ficar vendo as coisas acontecerem na nossa cidade e ficar assim. Eu estava falando algo há 3 dias atrás no seminário de oração, que eu quero falar aqui nessa noite, eu quero pedir que o Espírito Santo restaure isso em você. Estava falando sobre como os crentes dos nossos dias, eles perderam paixão pelas vidas. Eles perderam amor pelas vidas. Eu estou falando isso porque eu estava hospedado numa casa e mataram um jovem, que era do tráfico. E jogaram pertinho de onde a gente estava. E aí eu vi a família chegando e eu fiquei muito triste com aquilo. Aí eu estava conversando com um crente. Ele disse assim, muito triste, né, quando alguém morre assim. Aí a pessoa crente disse assim, que nada, você é traficante. Aí eu disse assim, querido, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E se Deus não tem prazer, eu, filho de Deus, não posso ter. Ele pode ser o pior bandido do mundo, mas é mais um que o diabo levou para o inferno. Quem tem o coração de Deus sente o que Deus sente pelas vidas. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Só que a igreja perdeu isso hoje. Quando a gente vê uma reportagem sobre alguém ruim, ao invés de a gente dizer assim, ô Senhor, tem misericórdia, salva essa pessoa, a gente diz assim, precisa morrer. Só que todo mundo que está aqui é ex alguma coisa. Aqui tem ex-cachaceiro, aqui tem ex um monte de coisa. Quem não é ex nada aqui é ex-pecador. Você só está aqui hoje porque um dia alguém orou por você. Aleluia! Você só está aqui hoje porque um dia alguém olhou para você e você às vezes era igual eu, porque eu não valia nada. Até eu, se me apresentasse eu disse, ó, tem esse cara aqui, você quer se manda matar. Estou dizendo antigamente, de tão ruim que eu era. Mas um dia, uma velhinha, mulher de Deus, com o joelho preto, daquelas que intercede, olhou para mim e disse assim, você vai ser pastor. Eu disse para ela assim, eu? Nem crente eu quero ser, você pastor. Ela disse, não, Jesus vai salvar você. E eu dizia para ela, Dona Lourdes, Jesus não quer ver comigo não, se a senhora soubesse quem eu sou, o que eu faço. Pois é, Jesus veio para os doentes. E Ele vai mudar a história da sua vida. E mudou. Mudou. Então a igreja precisa voltar a acreditar. A igreja precisa voltar a acreditar que Deus, o sangue de Jesus não mudou. O poder de Deus é o mesmo. Porque eu acredito nisso, eu vou lá no meio deles. Porque eu acredito nisso, eu vou lá e abraço eles. Porque eu acredito nisso, eu vou lá e confronto eles. Porque eu acredito que o poder do Evangelho não mudou. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que está faltando no nosso dia? Está faltando poder. Nós estamos vivendo um Evangelho muito filosófico, muito freudiano, muito voltado para a área da mente, das emoções. Nós temos que voltar pela fé, voltar a acreditar que se o homem entra aqui endemoniado, ele vai sair liberto. Se alguém entra aqui doente, ele vai sair curado. Esse é o Evangelho. Não existe Evangelho sem sinais, queridos. Não existe. Sinais não é para crente. Não. Sinais é para incrédulo. Só que hoje, sabe como é que a igreja está fazendo? A igreja está mandando Deus fazer o que Deus mandou a igreja fazer. A gente olha e diz assim, Deus, visita os hospitais nessa hora.
Aí Deus disse, eu visitar os hospitais. Eu mandei você ir orar pelos enfermos, pôr as mãos nos enfermos. Você está mandando eu? Deus, vai lá na boca de fundo. Visita os traficantes nessa hora, Jesus. Tenha misericórdia. Aí Deus disse, eu mandei você ir pregar. Você está mandando eu fazer isso? Por favor, vamos mudar. É nós que temos que ir. Aleluia! É nós que temos que ser instrumentos na comunidade. Nós precisamos orar sim, mas nós precisamos encontrar onde eles estão e chegar lá e anunciar: o reino de Deus é chegado. E os sinais do reino de Deus continuam os mesmos. Se você vai em nome do reino, o poder do reino de Deus vai até você. Isso é o que o poder de Deus faz. Glória a Jesus! Nós temos um movimento chamado Radicais Sobrenaturais. Todos os finais de semana que nós viajamos, nós vemos isso acontecer nas ruas. Nós vamos para as ruas fazer beijo do amor. A gente vê cego enxergar, a gente vê paralítico andar, a gente vê mudo falar, a gente vê pessoas se converterem com armas na mão. Por quê? Porque o Evangelho não mudou. Quem mudou fomos nós. A igreja mudou. Agora a gente não vai mais, a gente convida as pessoas, né? Vamos lá na minha igreja. Jesus nunca mandou a igreja ficar convidando os pecadores para vir. Jesus mandou a igreja ir até onde eles estão e levar o Evangelho. Então nós precisamos entender que o Projeto Clamor não é só um momento para a gente estar junto. É para nós sairmos daqui desafiados. Para a gente estabelecer metas. Porque Deus é um Deus que responde. Deus responde a oração. Tem 7 anos orando, pastor, e não aconteceu nada. Você que pensa. A gente tá ruim, né? Esse dia eu estava falando um negócio, né, com o irmão, eu disse assim: pastor, fulano é desconcertado daquele jeito, né? E decrente. Eu falei: imagina se não fosse. Então, às vezes ele diz assim: a gente está orando e a cidade, pastor, continua assim. Imagine se a igreja não estivesse orando, irmão. Eu estava conversando com um físico nuclear, um homem famoso mundialmente, e ele estava falando: pastor, hoje no mundo as grandes nações têm um poder de fogo tão grande que, se os homens tivessem esse controle, um botão apertado, a Terceira Guerra já tinha começado há muito tempo. E ele falou o seguinte: não existe, ele falando para mim, né, é um judeu cristão, ele para mim: pastor, não haverá armas nas mãos da Terceira Guerra Mundial. Não haverá. Esquece a arma de fogo. Isso não existe mais. Não existe mais guerra com arma de fogo. Quem faz guerra com arma de fogo é o Estado Islâmico, é o Irã, é o pessoal que não tem recursos. Assim. As armas hoje são químicas e biológicas. Existem vírus hoje que, se eles forem liberados, como alguns que já foram, né, e ele me falando desses vírus que a gente já acha que surgiu, não surgiu. E ele me diz assim: existem vírus que, se forem liberados, e aí a gente que conhece a palavra, pastores que estudaram escatologia, vai saber que isso vai acontecer, né? E terça parte da terra morreu quando se abriu tal selo. Como é que você acha que isso vai acontecer? E assim, existem armas hoje, pastor, biológicas, químicas, que, colocadas em uma pessoa, ela destrói uma nação inteira em menos de um mês. Aí ele fala: sabe quem é que está segurando isso tudo? É Deus. Deus continua no trono, irmãos. Deus continua tendo o controle. Nós, aqui na terra, a igreja, nós somos representantes de Deus. Aleluia. Sabe como é que a Bíblia chama você? Embaixador do reino de Deus. Por isso nós precisamos, nesses dias aqui, gerar uma conscientização. Meu papel aqui nesses dias é dizer para você que o clamor é importante, que se juntar uma vez por mês é muito bom, mas a gente não pode se juntar por se juntar. Não foi essa a ideia desde o começo. A ideia foi de que houvesse um propósito, de que os pastores tomassem consciência de que nós precisamos estar juntos, né? Estar à frente de uma ordem de pastor, já estive algumas vezes, é um desafio tremendo, né? Porque você ora, você faz, mas o negócio que dá trabalho é pastor. Eu digo que eu trabalho com pastor até hoje. Eu não vou não porque isso, eu não vou não porque aquilo. Meu irmão, esqueça os motivos banais e lembra da cruz. Jesus não deu nenhuma argumentação, ele foi. Sabe por quê? Porque quem está no reino de Deus não tem vontade. A vontade no reino é a vontade do rei. E nós precisamos voltar a crer nisso, amém? Eu não preciso concordar com tudo que você fala, nem você concordar com tudo que eu falo, mas eu preciso amar você.
porque é mandamento. A ninguém devais coisa alguma, Romanos 13:8, a não ser o amor. Isso é uma dívida que eu tenho com você. E eu não posso pagar primeiro porque a dívida não começou com você. A dívida é com Ele. A minha dívida de amor para com Ele é tão imensa que eu tenho que amar você mesmo sem querer. Eu tenho que te amar. Porque amor de Deus não é emoção. Amor de Deus é decisão. Amor de Deus é o que o samaritano fez pelo judeu. A Bíblia não diz que um foi comer na casa do outro depois daquilo. A Bíblia não diz que os dois ficaram trocando figurinha depois daquilo. Mas a Bíblia diz que ele fez o que o amor faz. O que é que o amor faz? O amor ama. E nós como igreja precisamos fazer isso. Amém? Porque nós nos fechamos no nosso mundo sem permitir que o Evangelho crie raízes em nós. E nessa noite eu quero que o Espírito Santo desperte você como igreja. Nesses dias, se um só, porque Deus não precisa de muitos. Essa ideia de muitos é uma ideia nossa. Todas as vezes que Deus viu muitos na Bíblia, Ele diz assim: tira aí, Gideão. Vai tirando, 32 mil ficar 300. Quem precisa de números somos nós, Deus não precisa de números. O texto que Silvana leu é um dos textos preferidos meus, que é Ezequiel 22:30. Procurei dentre eles, quantos homens? Pergunta para o seu irmão assim: pode ser eu, pode ser você. Procurei dentre eles um homem que estivesse na brecha, pela cidade. Porque Deus olha a cidade e Ele procura um justo, alguém que quer interceder. Quando Ele encontra alguém assim, irmão, Ele faz. Amém? Então eu quero encerrar dizendo que nesses dias a gente vai falar sobre isso, sobre essa conscientização da nossa responsabilidade. Geralmente quando eu converso com pastores, eu digo para os pastores algo que eu aprendi, que tenho ensinado, aprendi com Jesus, de que nós não somos pastores denominacionais. As denominações, elas são apenas questões que nos dão legalidade diante da sociedade. Então, uma consciência que eu sempre digo para os pastores: você não é pastor da sua igreja, você é pastor da cidade. Porque a Bíblia, quando fala de juízo, ela não fala de juízo de congregações. A Bíblia fala de juízo de cidades. Ai de ti, Coracinho. Ai de ti, Cafarnaum. Se em Sodoma tivesse manifestado os sinais que manifestaram em ti, eles se arrependeriam. A Bíblia diz que no juízo Nínive se levantará, cidades. Então eu e você, pastor, nós não somos pastores da nossa igreja. Primeiro que ela não é nossa, ela é de Cristo, né? Nós somos pastores da cidade. Deus não vai pedir conta do bairro, né? Qual é o bairro que tu está lá, né? Leandro, cadê Vila Éter? Ela fala assim, está pertinho. Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Deus não via, né? A igreja de Éfeso, Deus não falava igreja tal, até porque não existia essa questão denominacional naquela época. Mas Deus não nos vê como pastor da nossa igreja, Deus nos vê como pastor da cidade. Deus não vai cobrar a congregação, Deus vai cobrar a cidade. Os limites é a cidade. John Wesley era mais ousado, ele disse: minha paróquia é o mundo. Podia mais além, né? Então, que você olhe para a cidade entendendo que a cidade precisa ser apacentada. Amém? E aí o pastor do teu lado, ele não é um concorrente, ele é alguém que está te usando. Porque o rebanho é tão grande que a gente não consegue sozinho. Quando o avivamento chega, é igual a pescaria maravilhosa. Né? Eles não pegaram nada a noite inteira, Jesus manda lançar, eles lançam sob tua palavra, e aí quando as redes enchem, eles chamam os outros barcos. Né? Para quê? Para dividir os peixes. Então quando o avivamento chega, todo mundo ganha. Amém? O avivamento chega, todo mundo ganha. Quem já esteve na Coreia sabe disso, quem já esteve na Colômbia sabe disso. Cidades onde o avivamento chegou, todo mundo ganhou. Mas para o avivamento chegar, a igreja tem que despertar para a importância do propósito. Não orar por orar, orar com propósito. Amém? Por quê? Porque quando Deus encontra pessoas determinadas, Ele abre os céus e derrama a glória dele. Amém? Quero orar com vocês nessa noite, para eu encerrar. Conseguiu colocar o material? Nós trouxemos o material em DVD, né, se você quiser dar uma olhada depois. E o material também, livros, uma série que nós vendemos chamada Ferramentas. E esse material em DVDs é um seminário que nós temos vários seminários
Mas eu queria recomendar para os pastores e os irmãos uma série que nós ministramos chamada Reino de Deus versus Religião. São 4 CDs. Muito fortes, que você precisa assistir. Vai quebrar muita coisa que a gente aprendeu sobre o que é ser crente, na verdade, fugindo dos parâmetros do Reino de Deus. Então a série são 4 ministrações, Reino de Deus versus Religião. E nós temos uma série com 14 DVDs, que você pode comprar separadamente também, sobre batalha espiritual na família. Então, como ganhar minha família, sobre como se preparar para a guerra, uma vasta ensinança sobre tudo aquilo que nós precisamos saber para conquistar a nossa casa. Porque a conquista da cidade começa com a conquista da nossa família. Amém? Amém. Minha casa é o primeiro território a ser conquistado. E aí então Deus vai fazendo porque Ele é Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Quero orar com vocês nesse momento, para que o Espírito Santo gere um despertamento nesses dias em nosso coração. Amém? Feche seus olhos, pega na mão desse irmão que está pertinho de você. Não apenas juntos, mas congregados nós estamos nessa noite. Amém? Pai, nós queremos orar unânimes nessa hora. A tua palavra diz quando eles juntos oraram ali no Pentecostes. Oh, glória a Deus! Ali no livro de Atos, quando eles oraram juntos porque a igreja estava sendo perseguida. O Senhor fez com que acontecesse algo extraordinário. Eles foram cheios da ousadia do teu Espírito Santo. E nós queremos te clamar nessa hora, Pai Santo, nosso Pai querido, que o Senhor nos desperte. Que comece por mim, Senhor. Que comece por mim esse despertar. Que o Senhor nos desperte da responsabilidade que nós temos, Pai, diante da cidade. Nós não queremos apenas, Pai, estar na igreja, nós queremos ser a igreja. Nós queremos viver a realidade